Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, sou fundador da Tecnio, empresa de inteligência artificial. Estou finalizando aqui o meu mestrado em neurociências. Hoje vocês vão ver algo muito legal, que é até um presente que eu vou deixar para vocês aqui. Vocês vão entender um pouco mais à frente, para que vocês façam um paralelo e um entendimento melhor do como que a ciência e a tecnologia se aproxima da natureza, né? E principalmente da arte. Pouquíssimas pessoas sabem, mas a inteligência artificial e a neurociência, as neurociências sempre andaram próximas e uma contribuindo com a outra, né? Tanto que eu estou aqui utilizando a inteligência artificial para contribuir com as neurociências, né? Com as neurociências, né? Que são as ciências, né? do sistema nervoso. E ao mesmo tempo as neurociências contribuíram em muito com o processo de evolução da inteligência artificial nas mais diversas técnicas, principalmente as mais recentes. E em seguida, né, vocês vão escutar um pequeno resumo desse livro aqui, ó, Ritmos do Cérebro, do George Bussac. Vale muito a pena vocês escutarem, e quem puder comprar também, né, quem quiser comprar, e tudo vocês acham na internet também, PDF. A gente vai deixar o nome do livro aí embaixo, e vocês vão entender isso tudo que eu estou falando, né? Por que o nosso cérebro é tão impressionante a ponto de emocionar, né, quem estuda e conhece, né, e busca, né, compreender o mínimo que se pode atualmente sobre o cérebro. E nós estamos sempre estudando os dois lados, né, tanto aprofundando na inteligência artificial, mas também nas evoluções das neurociências, para que a gente possa sempre trazer o mais avançado, né, as tecnologias, e aperfeiçoar, né, cada vez mais a tecnologia em prol aí da humanidade e dos problemas que ela enfrenta. Um grande abraço e fiquem aí com o áudio que eu preparei para vocês. Até mais, pessoal. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Imagina o cérebro não só assim como um processador de informação que recebe as coisas, sabe? Mas como um dispositivo de previsão mesmo, que está o tempo todo gerando ritmos para meio que antecipar o mundo à nossa volta. Uma coisa básica como andar, que no fundo é uma série de quedas controladas, né? Só funciona por causa de osciladores lá na medula espinhal, que geram esse padrão rítmico. Mas e se esses ritmos fossem, sei lá, a chave para muito mais? Para a própria estrutura dos nossos pensamentos? Essa é uma perspectiva que muda tudo, né? O cérebro como um sistema que ativamente se organiza e antecipa. E usa ritmos como se fosse a linguagem principal dele. Essa ideia de geradores de padrões centrais para coisas motoras como respirar, andar, isso já é bem aceito. O que é mais novo e fascinante é pensar como esses mesmos princípios, esses ritmos, se aplicam também para as funções cognitivas, né, para as operações mais abstratas da mente. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje, nos ritmos do cérebro. A nossa base aqui são pesquisas de neurociência, especialmente os trabalhos do George Bussac. Temos uns materiais bem interessantes que mostram como essas oscilações elétricas, sabe, longe de serem só um ruído de fundo, elas podem ser a própria música da mente. Exato. A gente vai investigar como o cérebro, como ele gera e como ele usa esses ritmos em várias escalas de tempo diferentes. Desde os ciclos bem lentos que comandam o sono e a vigília, até as oscilações super rápidas que estão ligadas a como a gente percebe o mundo, como a gente forma memórias. A nossa missão aqui é tentar decifrar um pouquinho dessa linguagem rítmica, né? Que parece ser fundamental para o cérebro funcionar, com base nessas fontes que a gente analisou. E a história de como começaram a escutar essa música do cérebro parecia coisas de filme mesmo. O Hans Berger, lá no começo do século XX, ele tinha uma ideia um pouco excêntrica, né? Ele queria achar evidência física para a telepatia. Ele achava que as ondas do cérebro podiam viajar pelo ar. E aí tentando medir isso usando o próprio filho de cobaia. Ele acabou descobrindo o eletroencefalograma, o EEG. É uma ironia científica deliciosa, né? Berger registrou a atividade elétrica do cérebro e identificou aquelas ondas que a gente conhece bem hoje. As alfa, mais lentas, que aparecem quando a gente fecha o olho, e as beta, mais rápidas, que estão lá quando a gente está de olho aberto, alerta.
Mas o ponto-chave é que as medições dele foram, na verdade, uma evidência forte contra a telepatia. Os sinais elétricos do cérebro são muito, muito fracos, ficam confinados ali dentro do crânio. Não tem como viajar magicamente de uma mente para outra. Então ele falhou na missão original dele, mas deu pra gente uma ferramenta revolucionária para observar o cérebro em ação. Exatamente. O EEG abriu uma janela que não existia antes para a dinâmica do cérebro em tempo real. Claro, ele tem limitações. Como ele pega os sinais do couro cabeludo, ele reflete melhor a atividade elétrica mais superficial ali do córtex cerebral. E ele não consegue dizer com muita precisão onde no cérebro o sinal se originou. Mas mesmo assim, foi um divisor de águas total. Mudou tudo. E, por muito tempo, essa atividade elétrica que o cérebro tem mesmo quando a gente está quieto, sem nenhum estímulo óbvio, a tal da atividade espontânea, ela era vista quase como, sei lá, um ruído. Como se o cérebro tivesse só em marcha lenta, esperando alguma coisa acontecer. Essa visão mudou, né? Como é que se enxerga isso hoje? Mudou radicalmente. Hoje, a neurociência vê o cérebro como um sistema complexo que se auto-organiza o tempo todo. Aquela atividade espontânea não é ruído aleatório, de jeito nenhum. Ela reflete princípios muito profundos de como o cérebro se estrutura e funciona por dentro. E um padrão muito interessante que aparece nessa atividade, que dá para ver no EEG, é um comportamento estatístico que a gente chama de 1EF ou ruído rosa. Ruído rosa? Peraí, além de alfa e beta agora tem cores? O que significa isso na prática? Boa pergunta. Não é uma cor literal, claro. É mais uma assinatura matemática. Significa que, em geral, a potência ou a amplitude das ondas cerebrais tende a ser inversamente proporcional à frequência delas. Traduzindo, as oscilações mais lentas costumam ter maior amplitude e as mais rápidas menor amplitude. Isso segue uma regra matemática específica, uma lei de potência. Ok, entendi a regra, amplitude maior para frequência menor e vice-versa. Mas por que isso é importante para entender o cérebro? Qual a relevância disso? É significativo porque essa assinatura 1F sugere que o cérebro não opera numa escala de tempo só. Ele opera em múltiplas escalas ao mesmo tempo, interligadas, desde milissegundos até horas, talvez dias. E mais, parece que ele tem uma espécie de memória dos estados passados. O que ele está fazendo agora depende do que ele estava fazendo um pouco antes. Não é um sistema que reseta a cada instante, sabe? Essa estrutura temporal profunda, que segue essas leis de potência, a gente encontra em vários outros sistemas complexos na natureza. Pensa na intensidade de terremotos, nos padrões de tráfego na internet, até na estrutura da música de Bach. Isso indica um sistema que não é nem totalmente bagunçado, caótico, nem super rígido e previsível. Ele parece operar num ponto ideal ali no meio para poder processar informação de um jeito flexível e adaptável. Memória. Uau, fascinante mesmo. A gente já falou das ondas alfa e beta do Berger, mas você comentou que tem toda uma orquestra de ritmos. Pode apresentar os outros músicos dessa banda cerebral pra gente? Com certeza, é uma verdadeira sinfonia de frequências rolando ali. Além da alfa, né, que é ali entre 8 e 12 Hz, ligada ao relaxamento, talvez a fechar as portas para os sentidos, e a beta, de 13 a 30 Hz, mais para o alerta, para a concentração, a gente tem as ondas delta. Essas são as mais lentonas, de 1 a 4 Hz. Elas dominam no sono profundo. Parece que elas indicam um estado de grande sincronia, onde grupos enormes de neurônios ficam quietos juntos. Talvez seja importante para descansar e consolidar a memória. Certo. Delta no sono profundo. Depois vem as ondas teta, entre 4 e 10 Hz. Essas são muito estudadas no hipocampo, que é uma área-chave para a memória e para a gente se localizar no espaço. Elas estão muito ligadas à formação daquelas memórias sobre eventos específicos. O que aconteceu, onde, quando. A memória episódica. E do outro lado do espectro, as mais rápidas que a beta? Isso. Aí a gente tem as ondas gama. Geralmente a gente define como acima de 30 Hz, mas pode ir até 80 Hz, às vezes até mais. Essas ondas bem rápidas, elas estão associadas com o processamento ativo mesmo, sabe? Com atenção focada e com um conceito super importante para entender a percepção.
a ligação, o binding das diferentes características de um objeto. Opa, aqui fica muito, muito interessante. A ligação das características, o famoso problema da ligação, né? Quer dizer, como é que o cérebro pega a cor vermelha, a forma redonda, o cheiro doce de uma maçã, que são processados em áreas diferentes do cérebro, e entrega pra gente a percepção única, unificada de maçã. É exatamente esse o desafio. E uma hipótese que tem muita força, defendida por pesquisadores como Wolf Singer, é a da ligação por sincronia. A ideia central é que os grupos de neurônios que estão processando atributos diferentes do mesmo objeto, a cor lá no córtex visual, a forma em outra parte, talvez o cheiro no córtex olfativo, eles sincronizam os disparos elétricos deles. Eles começam a disparar mais ou menos ao mesmo tempo, especialmente nessa frequência gama, mais rápida. Ah, então a chave não é só quais neurônios estão ativos, mas quando eles disparam juntos. Em sincronia. É essa cadência compartilhada que une eles. Essa é a essência da ideia, sim. Essa sincronia temporal na faixa gama funcionaria como uma espécie de cola dinâmica. Ela cria um conjunto coeso, mas temporário de neurônios, aquilo que o Donald Hebb chamou lá atrás de assembleia celular, que representa o objeto unificado na nossa consciência. A atividade síncrona agruparia a informação que pertence junta e se separaria do fundo ou de outros objetos. E quem rege essa sincronia toda? Como é que o cérebro garante que os músicos certos toquem juntos na hora certa? Tem um maestro aí? Aí entram em cena uns personagens fundamentais, os interneurônios inibitórios. São neurônios especializados que, em vez de citar os outros, eles inibem, eles freiam. Usam principalmente o neurotransmissor GABA, que é o principal freio do sistema nervoso. Células com nomes até engraçados, tipo célula cesta, células candelabro, elas agem como verdadeiros maestros locais. Dando pulsos rítmicos de inibição, elas conseguem criar janelas de tempo muito precisas. Isso permite que grupos específicos de neurônios principais, os excitatórios, sincronizem seus disparos na frequência gama. Elas ajudam a formar e a dissolver essas assembleias bem rápido, permitindo tanto integrar a informação, ligar as características, quanto separar, distinguir objetos. Caramba, pensar nessa coreografia celular acontecendo o tempo todo. É impressionante. Você mencionou antes o ritmo teta e o hipocampo, falando de memória. Como eles se conectam com a nossa noção de espaço, de lembrar eventos? O hipocampo é realmente uma estrutura fascinante para isso. Dentro dele tem aquelas famosas células de lugar, né? Descobertas pelo John O'Keefe, que até ganhou o Nobel por isso. São neurônios que disparam de forma bem específica só quando o animal ou a gente mesmo está num local particular do ambiente. Juntas, essas células formam uma espécie de mapa cognitivo interno do espaço. Entendi. E o ritmo teta entra como o organizador desse mapa, é isso? Teta como se fosse uma frase musical que se repete a cada, 125 a 250 milissegundos. Aí, conforme um rato, por exemplo, atravessa o campo de lugar de uma célula específica, que é a região do espaço onde ela dispara, os disparos dessa célula ocorrem cada vez mais cedo dentro de cada ciclo de cada frase musical teta. Certo, o disparo vai adiantando na frase musical teta. Mas o que isso significa funcionalmente? Qual a vantagem disso? Por que fazer assim? Ficar não só onde o animal está agora, mas também uma sequência temporal de eventos espaciais. O momento exato do disparo em relação à fase da onda teta informa sobre a posição relativa dentro do campo. Se ele está entrando, se está no meio, se está saindo. Essencialmente, o cérebro comprime uma trajetória no tempo em uma janela de menos de 1/4 de segundo. Impressionante. E essa compressão temporal é o cenário perfeito para fortalecer conexões entre os neurônios. Existe um princípio chamado plasticidade dependente do tempo de disparo, ou STDP.
Basicamente, ele diz que o timing exato dos disparos importa muito. Neurônios que disparam em sequência rápida, um logo depois do outro, tendem a fortalecer a conexão entre eles. A precessão de fase θ faz exatamente isso acontecer para células de lugar que representam locais sequenciais no espaço. É como se o cérebro estivesse ensaiando a sequência lugar A leva ao B, que leva ao C, dentro de cada ciclo θ. E isso fortalece essas associações. Essa pode ser a base neural de como a gente forma as memórias episódicas, a memória do fluxo dos eventos no tempo e no espaço. E isso acontece só quando a gente está explorando ativamente um lugar novo ou... A codificação inicial, sim. Parece que acontece mais durante a exploração. Mas a consolidação dessa memória, o guardar para valer, parece ocorrer depois, durante o descanso ou o sono. Especialmente durante uns eventos bem específicos que acontecem no hipocampo, chamados Sharp Wave Ripples, que são tipo umas rajadas de atividade de alta frequência montadas sobre ondas mais lentas. Durante esses eventos, aquelas mesmas sequências de disparos das células de lugar que ocorreram enquanto o animal estava acordado explorando são reapresentadas, só que de forma muito acelerada, como se fosse um filme em fast forward. Um replay cerebral, para fixar a memória na cabeça. Esse é o pensamento dominante na área, sim. Acredita-se que esse replay rápido seja fundamental para consolidar a memória, talvez para transferir a informação do hipocampo, que é mais temporário, para um armazenamento mais permanente em outras áreas, como o neocórtex. E tem muitas evidências de que o sono não é só um desligamento passivo, né? É um período de intensa reorganização das sinapses, das conexões, e essa reorganização é moldada pelas experiências que a gente teve durante o dia. Por exemplo, tem estudos que mostram que depois de aprender uma tarefa nova, a atividade de ondas lentas durante o sono aumenta justamente nas áreas do cérebro que foram usadas para aquela tarefa. Isso conecta com outra ideia forte que a gente viu nas fontes. A de que a nossa percepção e até nossas ações não são só respostas diretas ao que chega de fora. Elas dependem muito do estado interno do cérebro antes mesmo do estímulo aparecer. A gente não é uma tela em branco a cada instante. Dos neurônios, ao mesmo estímulo, tipo, por que o cérebro não reage igualzinho toda vez? Antes o pessoal achava que era só ruído, que tinha que tirar fazendo média. Hoje a gente entende que essa variabilidade reflete a dinâmica rica e contínua do próprio cérebro. Os ritmos estão sempre lá, flutuando. Um estímulo que chega de fora não encontra um cérebro silencioso. Ele interage com a atividade rítmica que já está rolando. Muitas vezes, a resposta que a gente mede para um estímulo parece ser, na verdade, um reset da fase de uma oscilação que já estava ali. O estímulo meio que realinha o ritmo existente. Como tentar ouvir uma música nova com outra já tocando no fundo. A percepção da música nova vai depender do que já estava tocando antes. Isso me lembra daquelas figuras ambíguas, sabe? Tipo o cubo de Necker. A gente olha para o mesmo desenho estático, mas a nossa percepção fica alternando. Ora a gente vê a face da frente em cima, ora embaixo. A figura não muda, mas a nossa experiência dela muda sozinha. Exatamente. Esse é um exemplo perfeito disso. A mudança espontânea na percepção do cubo provavelmente reflete a rede neural ali do córtex visual flutuando entre diferentes estados atratores. Pensa nesses estados como se fossem vales numa paisagem de energia. A atividade da rede tende a cair e ficar um tempo num desses vales, que corresponde a uma interpretação do cubo, até que uma flutuação interna empurra ela para outro vale, a outra interpretação. É a dinâmica interna do cérebro que está guiando a percepção, mesmo com o estímulo externo constante. Inclusive, tem estudos mostrando que a atividade espontânea do cérebro, mesmo sem estímulo nenhum chegando, pode imitar os padrões que seriam ativados por estímulos reais. É quase como se o cérebro estivesse constantemente sonhando acordado, gerando os seus próprios padrões internos. É incrível pensar nisso. É uma boa analogia, sim. E isso tem implicações diretas para a memória também.
Tem estudos mostrando que o estado do cérebro no momento em que a gente recebe uma informação, por exemplo, qual a intensidade das ondas teta ou gama no córtex naquele instante, pode prever se a gente vai conseguir lembrar dessa informação mais tarde ou não. O estado cerebral pré-existente meio que prepara o palco, sabe? Ele define quão bem a informação vai ser gravada, codificada. Então, tentando resumir as ideias mais surpreendentes dessa nossa conversa. Primeiro, o cérebro não é só reativo, ele é fundamentalmente preditivo. Ele usa ritmos para tentar antecipar o que vem por aí. Segundo, o que antes parecia só ruído cerebral, na verdade tem uma estrutura super complexa e significativa, quase musical, né? O tal do ruído rosa, um F. E terceiro, a nossa experiência do agora e até a nossa capacidade de lembrar depois dependem muito do estado rítmico interno do cérebro naquele exato instante. É uma ótima síntese. A imagem que emerge disso tudo é a de um cérebro que é intrinsecamente rítmico e dinâmico. As oscilações elétricas, nas suas várias frequências, elas não são só um efeito colateral, sabe? Não são a fumaça da fábrica neural. Elas parecem ser parte essencial da própria máquina de computação do cérebro. Elas fornecem a estrutura temporal para organizar a informação, para comunicar entre áreas diferentes, como na ligação por sincronia gama, para codificar sequências no espaço e tempo, como no teta do hipocampo, e também para consolidar memórias durante o sono com replay no Sharp Wave Ripples e para moldar a nossa percepção a cada momento. O cérebro está sempre ativo, interpretando o mundo através dessa interação complexa entre os ritmos internos dele e os sinais que chegam dos sentidos. Compreender isso, mesmo que seja só a pontinha do iceberg, como a gente fez aqui, realmente muda a forma como a gente pensa sobre nós mesmos, sobre como aprendemos, como lembramos, como percebemos a realidade. Fica claro que o que a gente experiencia não é um reflexo direto, passivo, do mundo lá fora, mas sim uma construção ativa, uma interpretação que não para, uma dança entre os estímulos externos e essa música interna incessante do nosso próprio cérebro. E essa compreensão toda levanta uma questão final, talvez um pouco provocativa, né? Se a gente conseguir entender ainda mais profundamente esses ritmos do cérebro, as funções deles, como eles são gerados, como são modulados, e se, além de entender, a gente puder talvez aprender a influenciar esses ritmos de forma mais direcionada, seja por treinamento mental, como práticas de meditação que a gente já sabe que alteram padrões como as ondas alfa, ou talvez no futuro com tecnologias mais sofisticadas de interface cérebro-máquina, que novas fronteiras isso poderia abrir? Para a gente melhorar a cognição, fortalecer a memória, ou talvez para desenvolver tratamentos mais eficazes para condições neurológicas, psiquiátricas, onde a gente sabe que esses ritmos estão alterados, como epilepsia, Parkinson, esquizofrenia, TDAH. Talvez a chave para destravar novos potenciais da mente humana esteja justamente em aprender a dialogar de forma mais consciente com essa orquestra interna e complexa do cérebro. Uma ideia poderosa para a gente ficar pensando. Esta foi a nossa análise aprofundada sobre os ritmos do cérebro com base nas fontes que compartilhamos.